Oi, oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Thalita Valério e eu tô aqui para falar de amor à luz da psicologia. E o tema do vídeo de hoje é muito bom. 5 erros que a maioria dos casais acabam cometendo. Vamos falar assim que a maioria dos casais, para não ficar tão generalístico assim, para você não se sentir ofendido, né? Que o objetivo não é esse. Então, na minha experiência, eu noto que são erros muito frequentes que não se justificam, mas que se tornam compreensíveis. E aí a gente vai debater aqui um pouquinho, tá? Você não se incomoda que eu tô com a minha colinha aqui? Vamos combinar que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para não perder minha linha de raciocínio. Combinado? Tá joia? Então vamos lá. Eu me rendi um pouco a esse negócio desse título. Sabe assim, headline, quando a gente coloca assim, título do vídeo e tal, 5 erros que a maioria dos casais costumam cometer. É que fazendo enquete, lendo artigo, percebendo no dia a dia, eu noto que no afã de evitar esses erros, tentando acertar, as pessoas preferem aprender muito mais o que elas não devem fazer do que aquilo que elas podem fazer. Dá certo de qualquer jeito, tá? Mas é só para justificar porque é que o título do vídeo tá dessa maneira, sendo que a gente poderia colocar de uma outra forma. Mas vamos lá. Essa minha rendição leva justamente ao primeiro erro, que já vou fazer aqui um parênteses, que nenhum desses erros são absolutos, não são os únicos, né? Mas são os principais e eles independem do seu tipo de personalidade, do tempo que você tá junto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse tempo de estar junto e tudo mais. Então vamos falar logo qual é o primeiro? Vamos lá. O primeiro erro é a tentativa e erro. É quando você ignora que existam formas mais assertivas e armas mais adequadas para aplicar em determinados conflitos na sua guerra. É quando você acha que já sabe o suficiente e, e vai numa experiência que por vezes até pode dar certo ou dar certo parcialmente. E aí é um erro porque a pergunta que não pode faltar é: esse tipo de estratégia que vocês estão usando atende a quem? Provavelmente você vai perceber que atende apenas um dos dois. Então esse é um erro também, né? É um erro bônus aí. Mas vamos focar só nesse primeiro erro, que é a tentativa e erro. Então, a minha proposta é fazer pensar que, poxa, o que a ciência já sabe sobre esse determinado conflito que você está enfrentando? Vamos supor que seu problema seja a comunicação. O que a ciência tem a contribuir para esse gap que hoje vocês enfrentam, que é a comunicação? Né? Então, como seria viver num relacionamento em que a tentativa e erro deixa de ser uma estratégia utilizada para que venha muito mais a comunicação e as técnicas que vão funcionar para aquilo? Não seria ideal? Eu acho que sim, né? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é um erro que pode fazer toda a diferença se for abandonado na sua relação. E esse erro leva ao segundo, que é muito importante, não esses erros não estão por ordem hierárquica, né, de relevância, por exemplo, mas o segundo erro é a dedução, que é uma subcategoria da tentativa e erro, né? É quando você vem naquela. Mas tem mais a ver com a previsibilidade que os relacionamentos mais duradouros têm. É quando você já acha que sabe tudo do outro. É quando você acha que essa previsibilidade te priva, pula etapas, né? Você não precisa perguntar para o outro. Você acha que sabe o que ele sente, o que ele pensa, inclusive o que ele vai fazer. Aí a gente abre um leque para dizer que existem riscos dentro da dedução e inconveniências vindas da dedução, como, por exemplo, ter uma comunicação interrompida porque sempre tem alguém que corta a linha de raciocínio, né? Inviabiliza o discurso circular de forma natural e fluida, porque tem sempre alguém que interrompe
porque já deduz que já sei o que você vai falar, já sei o que você vai fazer e tudo mais. Isso é muito grave, né? É um erro básico, costuma ser bastante frequente, mas que também traz muitas mágoas, né? Ele acaba abrindo precedentes para problemas que nem vocês sabiam que existem, mas que a gente afunila e percebe que existem, né? Justamente por conta disso. Eu acho que a chave é a comunicação, e eu fiz aqui uma anotação que é falar sobre uma das técnicas que eu mais gosto de utilizar, que eu já falei no Instagram como em algumas mentorias também, que é a técnica da recapitulação, que é a oportunidade de interpretar, não a partir do nosso próprio filtro, mas da recapitulação do que foi dito há pouco, e ter a chance de verificar se o que se pretendeu realmente era aquilo. Calma, não ficou difícil. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. É mais ou menos assim: olha, com essa fala, você está querendo dizer que nananã, 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 nananã? E o outro vai poder ter a chance de dizer: não, você entendeu errado. O que eu quis dizer, na verdade, foi que parará, parará, parará. Gente, isso aqui faz uma puta diferença na comunicação. É um divisor de águas de um casal que, antes da técnica da recapitulação e depois da técnica da recapitulação. E eu sei que quando vocês estão decididos a brigar, né, decididos a provar que tem razão, talvez seja difícil lançar a mão desse tipo de técnica. Mas vocês têm que usar com aplicabilidade tudo que vocês aprenderem em terapia, com as próprias experiências, né? Essas técnicas. Gente, é pra vida. Você pode usar, sabe? É sucesso a qualquer momento. Então, faça bom uso dessa técnica e show dedução. Vamos extinguir isso dos relacionamentos para que eles tenham qualidade e saúde, né? Para que seja prazeroso. Terceiro erro bastante comum é a negação. Quando o casal, ou pelo menos um dos dois, nega que exista um conflito. Quando eu atendo um casal, muitos deles têm, pelo menos um deles, um dos dois, que não reconhece a relevância de estar ali. Embora consinta com o trabalho, muitas vezes não reconhece, não por não legitimar o meu trabalho especificamente, mas porque nega a existência de um conflito, ou a magnitude ou os impactos, né, que esse conflito possa estar trazendo. O grande problema disso é o atraso da evolução, que qualquer demanda que poderia ser resolvida em tempo oportuno não vai ter, não vai ser resolvido por conta disso. Porque se eu reconheço, eu tenho a oportunidade também de acolher essa descoberta e preparo o terreno para que ela possa ser transformada. Eu acho que a chave, eu vou falar essa chave quando eu falar do próximo erro, que já é o quarto, que é ficar na defensiva, que é também, você percebe como tudo está interligado? Né? A gente falou da tentativa e erro, falamos da dedução, falamos da negação, e agora a gente está no ficar constantemente na defensiva. Isso também é postura de quem nega, mas às vezes é uma etapa à frente. Eu já não nego, mas eu fico na defensiva e eu às vezes até ataco. É ambíguo, né? Eu ora me defendo e ora eu ataco, mas o motivo é sempre o mesmo, né? Ou negar ou trazer uma pseudopaz, né? Quando eu fico na defensiva, o problema é a passividade. Porque quando eu fico na defensiva, eu coloco um bloqueio que impede. Lembra que eu falei? Também é uma questão de timing aqui. Faz sentido? Vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Eu acho que a chave aqui é ressignificar que conflito não precisa ser sinônimo de separação. Porque muitas pessoas temem
abrir uma caixa que elas talvez não deem conta de fechar. A boa notícia é que quando você tem uma mediação terapêutica, você não está sozinho nesse processo, né? Então você não precisa necessariamente temer, mas eu sei que não adianta só eu falar, você precisa, é muito experiencial, né? Precisa haver um vínculo para que você confie no seu profissional e que essa mediação faça sentido. Você precisa colher resultados parciais e gradativos, né, para que você confie nesse processo. Mas a chave é desassociar que conflito seja sinônimo de separação. Assim ninguém precisa ficar na defensiva. Assim você vai poder se expor e dizer, olha, não tá legal isso aqui realmente, eu me excedi, não tô orgulhoso do que eu fiz, não tô orgulhosa do que eu fiz, como é que eu faço, apesar, né, do que nós estamos vivendo, apesar do que eu disse, apesar do que eu fiz, como eu posso me redimir do que foi feito. Perceba que eu não falei como eu posso me desculpar, porque o objetivo muitas vezes não é retirar a culpa, né? O jeito mais adequado de se pedir desculpas é não pedindo desculpas, é encontrar uma forma de se redimir apesar do erro. Faz sentido isso para vocês? Estão me acompanhando? E o quinto erro que a maioria dos casais cometem é a falta de interesse. Porque, gente, hoje, com o acesso que a gente tem, tecnológico e tudo mais, é sacanagem dizer que não sabia como se comportar. Eu tô aqui há vários minutos dando praticamente uma aula sobre erros que podem ser evitados para que haja mais sinergia numa relação. Isso aqui, ó, free, totalmente grátis. Assim como todo o conteúdo que eu e mais uma galera de alto valor costuma entregar no YouTube, isso já faz parte dessa nossa geração, dessa cultura digital. Isso aproxima, tira um pouco dessa distância, isso traz novos clientes, isso gera amigos novos, isso traz compartilhamento de experiências, é maravilhoso. Então, o que falta muitas vezes não é informação, o que falta é o interesse, porque nessa falta de interesse mascarada, fica sempre uma justificativa da cultura, do que não se teve acesso até então. A boa notícia é que é tempo de responsabilizarmos pelo cuidado próprio, né? Pelo cuidado de si. Isso é individual, mas reflete no coletivo, reflete no conjugal. Então, a partir desses 5 erros, que, como eu falei no início, não são tudo, mas é uma grande parte dos erros que podem ser evitados, eu tenho certeza que o seu relacionamento vai ter mais saúde, sinergia e qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, curte, já sabe, né? Ativa o sininho e blá blá blá, Whiskas Sachê. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau, tchau.